Então, como nós estávamos falando, o sistema imunológico ele tem a capacidade de promover não reatividade ao próprio, e quando isso falha, o indivíduo ele pode desenvolver uma doença autoimune. Aqui nós temos um gráfico que mostra a evolução do paciente infectado pelo vírus da hepatite A e como o sistema imunológico se comporta durante essas semanas de infecção. Então, nas primeiras 4 semanas, o sistema imunológico ainda não conseguiu ativar o seu sistema imune adaptativo. Então, no primeiro mês, o vírus da hepatite A está no corpo do paciente, ele já tem alguns sintomas, ele já apresenta icterícia, ele já apresenta alterações dos marcadores hepáticos, como ALT elevada, AST elevada, apresenta outros sintomas, como fraqueza, como alteração da urina, uma série de comorbidades. E da segunda semana até a quinta semana, sexta semana, o indivíduo ele já começa a liberar vírus pelas fezes. O vírus da hepatite A, ele contamina o ser humano através da contaminação orofecal. Então, acontece quando o indivíduo ele tem uma contaminação oral por alimentos, águas ou partículas de fezes que contêm esse vírus. Então, esse vírus, a porta de entrada é a cavidade oral. Da quarta semana em diante, o sistema imunológico começa a ser ativado, onde os linfócitos B começam a produzir grande quantidade de IgM contra as proteínas encontradas, os antígenos encontrados no vírus da hepatite A. Essa IgM, ela é um anticorpo de infecção aguda, infecção ativa. Ela reconhece o vírus com maior avidez, ela é um anticorpo pentamérico, e ele se liga ao vírus com mais força, mas ele não é tão específico quanto o IgG. O IgG ele já é mais específico e menos ávido, ele liga com maior fraqueza, mas ele é bem mais seletivo do que o IgM. Então, o IgM, o anticorpo do tipo IgM, ele comumente é produzido no início da infecção e ele é utilizado como marcador de infecção ativa. Então, quando o indivíduo ele é positivo, IgM positivo, para um tipo de enfermidade, quer dizer que o vírus, o micro-organismo ainda está ativo no organismo do paciente. À medida que essa infecção, o patógeno, ele é combatido pelo sistema imune, o sistema imune, então, começa a mudar a produção da classe de anticorpos, de IgM para IgG. Então, quando o indivíduo ele não tem mais IgM e só tem IgG, significa que esse paciente ele já está imunizado, tá? Então, o IgG é um anticorpo que é utilizado para a detecção de imunização. Então, se o indivíduo tem IgG positivo contra o vírus coronavírus, quer dizer que ele já está imunizado, ele já foi apresentado, seu sistema imunológico entrou em contato com esse vírus, ele já está curado e já está imune desse micro-organismo. Então, para que servem os anticorpos? Os anticorpos eles vão agir de diversas formas. Eles vão atuar, por exemplo, promovendo a aglutinação. Quando os anticorpos eles se ligam a diversas bactérias, esse aglomerado de bactérias ligado a anticorpos, eles formam partículas maiores que se precipitam na solução, gerando uma aglutinação, uma espécie de coagulação. Os anticorpos também promovem a opsonização. O que seria a opsonização? É quando uma partícula, um antígeno, ele é ligado por vários anticorpos e esse anticorpo rodeia toda essa partícula. E substâncias rodeadas, opsonizadas por anticorpos, elas são mais facilmente fagocitadas, porque as células fagocíticas reconhecem a cauda dos anticorpos e fagocitam os anticorpos juntamente com a substância reconhecida pelo anticorpo. Os anticorpos também promovem neutralização.
Então, bactérias, vírus e toxinas, moléculas de veneno, quando são ligadas a anticorpos, elas não conseguem mais promover destruição ou induzir a formação de doenças, tá? Elas são neutralizadas. Então, o vírus não consegue mais penetrar o interior das células, as bactérias também não penetram mais os tecidos, as toxinas também não geram mais efeitos danosos ao organismo. Os anticorpos também podem promover citotoxicidade mediada. Os anticorpos, quando se ligam, por exemplo, à superfície de um parasita, esses anticorpos eles são reconhecidos por células de defesa, e essas células de defesa, ao reconhecer esse anticorpo, liberam as suas toxinas dos seus grânulos, como, por exemplo, os eosinófilos, que reconhecem os anticorpos do tipo IgE ligado na superfície de parasitas, e ao reconhecer esse anticorpo IgE ligado ao parasita, ele libera os seus grânulos eosinofílicos, que são ricos em perforinas. Essas proteínas elas se complexam na superfície do parasita e geram furos do parasita. O parasita começa a perder líquidos e morre. Além disso, os grânulos do eosinófilo são ricos em enzimas líticas, que geram destruição, né? Geram lise das células de superfície do parasita, também induzindo a morte do parasita. Os anticorpos também podem ativar o sistema complemento. O sistema complemento é uma reação em cadeia de proteínas do plasma sanguíneo, que tem a finalidade de complementar o sistema imunológico. Então, é uma reação em cadeia que auxilia no combate a micro-organismos. Então, esse sistema complemento também promove ataque à membrana do patógeno, gerando a sua destruição. Então, como detectar esses anticorpos ou a ligação antígeno-anticorpo no laboratório? A formação desse complexo antígeno ligado a anticorpo requer condições específicas para promover a sua reação. Então, toda técnica de imunodiagnóstico, que se baseia na ligação antígeno-anticorpo, ela precisa ser executada numa condição ideal, tá? A ligação antígeno-anticorpo é feita semelhante às reações enzimáticas. Elas precisam de um pH adequado. Então, o kit que se utiliza para fazer um determinado imunoteste, eles utilizam soluções tampão de pH controlado para promover um ambiente adequado para essa reação. É necessário também executar essa técnica numa temperatura adequada, porque a temperatura muito elevada ou muito baixa pode prejudicar a reação química. Também é necessário seguir as especificações do fabricante no que se diz respeito à quantidade de antígenos ou de amostra a ser utilizada e a quantidade de reagente do kit a ser utilizado. Então, todo kit tem lá quantos microlitros você vai colocar da amostra, quantos microlitros você vai colocar do tampão, e isso deve ser seguido à risca, porque colocar amostra de mais ou amostra de menos, colocar tampão de mais ou tampão de menos, reagente de mais ou de menos, isso pode também prejudicar a reação e pode fazer com que você libere um falso resultado, um falso positivo ou um falso negativo. Esse complexo, né, ligação antígeno-anticorpo, ele pode ser visualizado de forma direta a olho nu, como, por exemplo, em alguns testes de tipagem sanguínea, onde você coloca ali os anticorpos anti-A, anti-B e anti-D em contato com as hemácias do paciente, e aí você vê a olho nu se aquele sangue aglutinou ou não aglutinou. Então, a detecção desses testes podem ser por visualização direta, como, por exemplo, a aglutinação, no caso do teste sanguíneo, tipagem sanguínea, ou por precipitação, onde essas partículas de antígenos e anticorpos, elas se complexam, formam grumos e elas vão para o fundo do recipiente. Algumas dessas reações podem ser invisíveis ao olho nu. Então, é necessário utilizar ali uma substância reveladora
como sondas, enzimas, isótopos radioativos, que vão amplificar esse sinal, vão emitir um sinal mais forte para que seja visível a olho nu, ou que ele libere uma cor, um brilho, que o aparelho vai conseguir detectar essa cor e gerar uma leitura. Esse sinal ele pode ser mensurado por equipamentos específicos, né, como ELISA, radioimunoensaio, imunofluorescência. E nós temos vários métodos para detecção, várias técnicas para detecção dessa ligação antígeno-anticorpo, como, por exemplo, a imunoprecipitação, a aglutinação, a hemaglutinação ou inibição da hemaglutinação, o teste de neutralização viral, o radioimunoensaio, ELISA, imunofluorescência, imunoblotting, a imunocromatografia, né, que é o teste rápido, né? A imunocromatografia é o teste rápido. Então, a imunoprecipitação, vamos falar de uma das técnicas, a imunoprecipitação, onde tem a finalidade de identificar e quantificar a presença de antígenos ou de anticorpos. Então, o princípio se baseia no fato de que antígenos eles são solúveis e eles se combinam aos receptores específicos. Quando você utiliza o kit para identificar a presença de antígenos ou anticorpos, eles formam imunocomplexos, que é a ligação de antígenos a anticorpos. Esses imunocomplexos, como está aí na imagem ao lado, que é um aglomerado de antígenos e anticorpos, eles são muito grandes para permanecerem em solução, suspenso no líquido. E aí, como eles são muito grandes, eles acabam precipitando, indo para o fundo. Eles são muito densos. Então, esses antígenos eles podem ser multivalentes, ou seja, ter várias proteínas de superfície. E também, em decorrência disso, a gente precisa utilizar vários tipos de anticorpos que reconheçam essas diferentes proteínas. Essa reação ela pode ser feita em meio líquido ou em meio semissólido, como os géis de agarose. Aqui nós temos uma determinação do porquê a gente deve seguir à risca a determinação do fabricante no que se diz respeito à colocação, à quantidade de amostras e de reagentes a ser utilizado no teste. Porque o processo de precipitação ele só vai acontecer quando eu tenho uma concentração equivalente de antígenos e anticorpos, que é chamado de zona de equivalência. Então, quando eu tiver mais ou menos a mesma quantidade de antígenos e anticorpos, eles vão formar precipitado, vão formar uma ligação em, né, gerando ali um imunocomplexo grande e gera precipitação. Quando eu tenho, por exemplo, o excesso de anticorpos e pouca quantidade de antígenos, esse imunocomplexo não se forma. E esse efeito de não complexação decorrente do excesso de anticorpos é chamado de efeito prozona. O efeito prozona é decorrente da presença de anticorpos, mas em grande quantidade, mais a ausência da reação de imunocomplexo, decorrente do excesso de anticorpos. O efeito pós-zona é o oposto. Eu tenho antígenos demais para poucos anticorpos, gerando ali imunocomplexos pequenos, mas não grandes o suficiente para se precipitar. Então, nesses três casos aí, a reação deu positiva, mas tanto no efeito prozona e no efeito pós-zona, o teste vai dar falso negativo, porque não vai gerar precipitação. Tá? Então, a gente deve evitar esse tipo de efeito para evitar a liberação de um laudo errado, de um falso negativo. Tá? Então, nessas três condições, tanto o antígeno quanto o anticorpo estavam presentes na amostra, mas não ocorreu precipitação na primeira e na terceira amostra. Apenas na segunda, a reação de imunocomplexação foi positiva. Então, um exemplo para evitar o efeito prozona e o efeito pós-zona é você fazer uma diluição seriada para evitar
uma quantidade excessiva de antígeno ou de anticorpo. Fazendo uma diluição seriada, você vai ter várias concentrações de antígeno e anticorpos, e uma delas, se tiver positiva, né, ela vai gerar complexação. Então, nós temos aqui, por exemplo, uma amostra em que a diluição de 1 para 1, eu peguei uma unidade, né, de volume de anticorpo e de antígeno e misturei, gerou uma. E aí depois eu diluí essa amostra em 1 para 10, né, 10 vezes mais diluída, 1 para 100, 1 para 1000, 1 para 10.000, várias diluições seriadas, até chegar a uma condição onde não ocorresse mais aglutinação. Um dos testes que seguem esse princípio é de fazer uma análise semi-quantitativa, é o VDRL, né, que é um teste preliminar para a detecção de sífilis. Outra técnica é a imunodifusão. A difusão parte do princípio de que quando você coloca um antígeno, um anticorpo em um gel de agarose, ele vai se difundir pelo meio, ele vai se espalhar pelo meio. Lógico, quanto mais distante aquela substância está do ponto de contato da solução, mais diluída, mais pobre, menos concentrada ela vai estar. Então, a imunodifusão, ela parte do princípio que também ocorre formação de imunocomplexos e também imunoprecipitação. A difusão ela pode ser simples, dupla, linear ou radial. Exemplo de uma difusão dupla, você prepara uma placa de agarose, semelhante àquelas utilizadas para meio de cultura, e você vai deixar um orifício de ambos os lados da placa. De um lado do orifício, você vai colocar uma solução contendo antígenos, moléculas de antígenos, e no outro orifício você vai colocar uma solução contendo anticorpos. Esses anticorpos, lógico, vão reconhecer aqueles antígenos e vai gerar uma imunoprecipitação aqui nessa região. Por que o processo de precipitação só acontece nessa linha? Porque aqui, mais para a direita da figura, eu vou ter um excesso de anticorpos e uma carência de antígenos. Então, aquele excesso de anticorpos e carência de antígeno, que é na prozona, então o efeito prozona aqui impede a complexação. Do outro lado da linha de precipitação, eu tenho o oposto. Eu vou ter excesso de antígeno e carência de anticorpos, formando o efeito pós-zona. Tá? Por isso que também não gera complexação. Então, nesse teste aqui, eu consigo evitar esse efeito prozona e pós-zona, porque vai ocorrer uma linha de precipitação onde houver uma equivalência de concentrações entre antígenos e anticorpos. Aqui nós estamos utilizando uma solução apenas com um antígeno e apenas com anticorpo. Mas se eu colocar uma solução com 4 antígenos diferentes e 4 anticorpos diferentes, nós iremos formar 4 linhas de precipitação. Nesse caso aqui, um dos anticorpos não reconheceu um dos antígenos, por isso que não gerou uma linha de precipitação. Mas cada antígeno e anticorpo vai gerar uma região de precipitação. O que pode interferir essa linha de precipitação é a concentração do antígeno, a concentração do anticorpo, a especificidade, ou seja, está utilizando um anticorpo que não reconhece o antígeno. Vai depender também da avidez do anticorpo, se é IgM, se é IgG. Vai depender também de como você extraiu esse antígeno, a qualidade do meio e também a temperatura a qual você utilizou para submeter a esse teste. Você utilizou o meio em estufa, estava muito frio, estava muito quente. Então, o ideal é fazer em estufa com temperatura controlada a 37 graus Celsius, que é a temperatura corporal onde esses anticorpos eles funcionam da melhor forma possível. Aqui nós temos um exemplo de imunodifusão simples. Então, você tem um tubo de ensaio que tem gel no seu interior
E esse gel foi preparado. Então, na hora de preparar o gel, eu já coloquei anticorpos no interior desse gel. E aí, quando eu coloco a amostra do paciente, o soro do paciente, em cima desse gel, esse soro, que contém vários antígenos, ele começa a sofrer difusão, ou seja, ele vai incorporando no gel. E à medida que ele vai incorporando, se esses anticorpos que estão no gel reconhecerem esse antígeno, vai gerar ali uma zona de precipitação. Então, se o meio ficou turvo, indica que ocorreu imunoprecipitação e o teste deu positivo. Outra forma de fazer imunodifusão é a imunodifusão radial, onde você utiliza uma placa e não um tubo de ensaio, com um orifício no meio. E você vai colocar o antígeno nesse orifício e o gel ele foi feito com anticorpos incorporados. O que é que vai acontecer? Esse antígeno, quando ele começa a sofrer imunodifusão, ele vai chegar a uma região em que a quantidade de antígenos e anticorpos são equivalentes e vai ocorrer uma de anticorpos ou de antígenos que tem na amostra, inclusive fazer uma inferência do grau, né, de carga viral, se for um vírus, por exemplo. Então, quanto maior for o círculo, quanto maior for o diâmetro do círculo formado da imunoprecipitação, maior será a carga viral do paciente. Tá? Essa técnica é chamada de método de Mancini. Então, aqui nós temos várias amostras, e uma delas aqui formou um anel de precipitação, e esse anel eu meço ele com uma régua e faço ali uma inferência de mais ou menos como que vai ter essa carga viral do paciente. Então, eu posso fazer vários testes ao mesmo tempo, utilizando uma placa com vários poços. E essa placa ela é feita em gel, e os pocinhos também. Eu vou colocar a amostra do paciente em todos esses poços, e cada um que der positivo vai formar um gel, um halo de precipitação, um anel de precipitação. Quanto maior for o anel de precipitação, maior vai ser a concentração desse antígeno. E aí você consegue fazer mais ou menos uma inferência, analisando o tamanho do diâmetro desses anéis e comparando com outras amostras para saber se é mais concentrado ou menos concentrado. Então, se você tem amostras que você não sabe da concentração, você pode fazer uma espécie de diluição seriada. Você vai utilizar amostras com concentrações conhecidas e uma amostra sem concentração conhecida. E você vai construir um gráfico de concentrações de acordo com o diâmetro do anel. Tá? Eu sei que o diâmetro 1 é 5 e a concentração, sei lá, é X. O diâmetro 2 é 10. Aqui no caso deu 6. O outro deu 15. E o outro deu 25. E aí, a amostra que eu não sei da concentração, eu sei que o tamanho do anel é maior do que o 1, mas é menor do que o 2. Logo, a concentração dessa substância é entre 1 e o 2. Ou seja, eu vou fazer um cálculo e vou colocar essa amostra no gráfico. E eu vou saber que essa amostra tem mais ou menos uma concentração de 12 miligramas por decilitro. Então, eu utilizo ali 3 concentrações conhecidas para determinar uma concentração desconhecida, fazendo um gráfico de diâmetro versus concentração da amostra. Então, onde que é utilizado essa técnica de imunodifusão radial? É utilizada para detectar proteínas encontradas no sangue, como proteína de fase aguda, né, PCR, ferritina, hepcidina. É também
utilizada para detectar anticorpos e frações do sistema complemento. Essa técnica ela tem uma sensibilidade de 10 microgramas por decilitro, ou seja, concentrações abaixo de 10 microgramas por decilitro, essa técnica não consegue detectar. Então, ela não é utilizada para detectar hormônios e nem anticorpos, antígenos tumorais, porque essas substâncias estão em pequenas quantidades no sangue, estão em uma concentração menor do que 10 microgramas por decilitro. Então, nesses casos de detecção de hormônios e antígenos tumorais, se utilizam técnicas mais sensíveis. Toda técnica em laboratório tem o limite inferior de detecção e o limite máximo de detecção. Tá? Por exemplo, o glicosímetro, aquele aparelho de medir glicemia caseiro, ele tem um limite mínimo de glicemia que ele mede. Abaixo disso, ele dá erro. E também tem o limite máximo, que acima disso, ele também dá erro. Por exemplo, o glicosímetro caseiro, ele não consegue medir uma glicemia acima de 600 gramas por decilitro de glicose no sangue. Acima disso, se o paciente tiver uma glicemia, sei lá, de 800, se ele for medir no glicosímetro digital, ele vai dar apenas um sinal de AIG, né? Significa que a glicemia dele está acima de 600 e o aparelho não consegue determinar. Se a glicemia do paciente estiver abaixo do limite de detecção do aparelho, ele vai dar uma mensagem chamada de low, né? Ou abaixo do limite determinado. Se eu não me engano, são 20 microgramas, ou 20 gramas por decilitro, que o aparelho consegue determinar. A técnica de imunodifusão dupla foi desenvolvida por Oucherlone em 1947. Então, você vai fazer uma placa de AGA, dos dois lados da placa você vai manter um orifício, de um lado você vai colocar uma solução com anticorpos e outra você vai colocar essa solução com antígenos e ver se há precipitação dessa amostra. Então, a imunodifusão ela pode ser feita com vários postos para identificar vários tipos de antígeno, né? Você pode utilizar um antígeno para colocar. Oi. Professor, e no caso de saber, assim, como é que ele vai saber? Ele descobriu que ele tem câncer. E no caso, para fazer diagnóstico se ele é positivo ou negativo, como é que vai ser o procedimento? Não entendi. Vai descobrir se tem... Tá ruim o teu áudio, Kaline. Eu vou mandar pelo WhatsApp. Não, manda por aqui mesmo. Acho que tu tá deve estar com mau contato no fone de ouvido. Sim. Vai. Consegue me... Sim. O indivíduo descobriu que tem câncer. E a questão para ele saber, para a gente saber, para a gente detectar se é benigno ou se é maligno, qual será o procedimento? Existem várias técnicas, né? Primeiro, se precisa fazer uma biópsia. Uma biópsia é uma das técnicas mais sensíveis para determinar se esse câncer é benigno ou maligno. O câncer benigno, ele tem algumas características, né? Eles conseguem, as células cancerígenas conseguem se diferenciar, elas conseguem amadurecer, elas são bem parecidas com as células vizinhas. O câncer benigno também tem a neoplasia benigna, na verdade. Ela também tem uma cápsula que envolve o tumor. Já a neoplasia maligna, não. As células são muito imaturas, muito indiferenciadas, muito aberrantes, e elas geram metástases. Então, na biópsia, se faz essa análise da morfologia das células e dá para determinar se é benigno ou maligno. Se utiliza também alguns reagentes químicos para determinar se essas células têm determinadas proteínas que dão a ela a característica benigno ou maligno. Entendi, obrigada. Entendi. Então, aqui nós temos essa imunodifusão, né, com vários postos, e ela
é utilizada para determinar vários tipos de antígeno, né, dependendo da quantidade de zonas de precipitação que surgiram. É uma técnica que tem uma sensibilidade baixa. Os extratos de antígenos têm que ser na grandeza de ml por decilitro. Os soros policlonais, eles contêm vários anticorpos e eles têm que ser policlonais e precisam ter uma elevada avidez. E ele é mais utilizado para caracterizar extratos brutos de antígenos e soros hiperimunes, e é mais utilizado em laboratórios de pesquisa. Outra técnica imunológica é a eletroforese, consiste na separação de proteínas, de moléculas de tamanhos e cargas diferentes, através da submissão dessas moléculas a um campo eletromagnético, um campo elétrico, que de um lado tem carga negativa e o outro lado tem carga positiva. Então, essas moléculas elas vão migrar por esse gel de acordo com seu tamanho e sua carga. Ou seja, moléculas que são carregadas positivamente, elas migram mais rápido do campo negativo para o positivo. E também moléculas menores. Quanto menor a molécula, mais rapidamente vai ser a migração. Então, quando eu coloco, por exemplo, um soro do paciente nesse poço e submeto ele à eletroforese, eu consigo separar as diferentes proteínas encontradas no soro do paciente, como gama-globulinas, como beta-globulinas, alfa-globulinas e também a albumina. Então, eu consigo separar essas proteínas plasmáticas de acordo com sua carga e tamanho, e aí eu consigo formar esse gráfico aqui de separação dessas proteínas. Albumina, alfa 1, alfa 2, beta e gama. Depois que essa eletroforese é feita, eu vou precisar fazer uma revelação desse gel, para que essas proteínas elas ficam visíveis a olho nu, e inclusive eu consiga quantificar essas proteínas, ver a concentração delas no sangue. Então, se utiliza um corante para proteínas para determinar... Professor. Oi. Nesse caso, a eletroforese, ela pode ser utilizada para leitura de DNA, no caso para saber questão de paternidade e para leitura de carga genética. Sim, sim, sim. Porque a PCR é a leitura de separação, é uma técnica de separação de proteínas. Então, se você pega a amostra do paciente, né, e você extrai o DNA, depois que você extrai o DNA, você vai separar os pedaços de DNA daquela amostra. E a separação é feita por eletroforese. Você faz a PCR, da amostra do paciente, e aquela PCR ela vai amplificar um pedaço de DNA. Aquele pedaço ele tem um tamanho e uma carga. Quando você submete esse pedaço à eletroforese, ele vai estacionar numa região do gel. Então, a eletroforese ela serve para separar não só DNA, mas também proteínas e RNA. No caso, a cor da leitura da lâmina é que vai ser determinante? Não. O que você vai analisar é o tamanho daquele fragmento. Vamos supor, você está analisando uma determinada doença genética. Essa doença genética, ela gera lá no locus gênico um fragmento de DNA que tem 70 mil pares de base. É o tamanho desse fragmento. Quando o indivíduo é negativo, ele vai gerar um fragmento de 40 pares de base. 40 mil. E aí você vai colocar a amostra do paciente para fazer eletroforese. E junto com a amostra do paciente, eu vou utilizar um mix de pedaços de DNA que tem tamanhos conhecidos. Deixa eu colocar bem aqui na internet para ficar melhor para te entender.
Rapidinho. Com imagem fica mais fácil de mostrar. Deixa o Google aqui abrir, que está um pouquinho lento. Vamos fazer o seguinte, eu vou dar aqui uma pausa de 20 minutos, que já está na hora do intervalo, e aí eu vou, enquanto vocês descansam um pouquinho aí, eu vou procurar aqui a imagem, tá? E aí eu mostro para vocês na sequência, tá bom? Ok. Tá certo. Bom, professor.
Vamos lá, pessoal. Vamos retornar. Consegue ver, Taiane? Está conseguindo ver a tela? Não, senhor. Não. É, porque o Teams fechou de novo aqui. Espera aí. Tá ok. Consegue ver a minha tela do computador agora? Agora sim. Tá, vamos lá. Aqui é um exemplo de uma eletroforese, né? Na verdade, várias eletroforeses. Uma eletroforese de várias PCRs que foram feitas para teste de paternidade. O nosso DNA, ele é formado por mais de 99%, ele é idêntico em todos os seres humanos, né? Porque nós temos uma alta semelhança. Mas existem regiões do DNA que são muito variáveis, são muito diferentes de um indivíduo para o outro. São chamadas regiões de alta... São regiões... Meu Deus, como é o nome? Enfim, eu esqueci o nome que se dá. Mas o que acontece? Essas regiões são regiões que dão características específicas ao indivíduo, como cor dos olhos, formato do rosto, né? Formato da orelha, altura, cor da pele. E são justamente essas regiões, lembrei, regiões polimórficas. São regiões que têm uma alta variabilidade, uma alta diferença entre indivíduos. São justamente essas regiões que são utilizadas para fazer o teste de paternidade. Então, aqui nós temos exemplo aqui de 5 regiões polimórficas, né, que foram utilizadas para analisar o teste de paternidade. Então, aqui no primeiro gene aleatório, vamos dizer que for a cor do cabelo, a mãe deu, para esse tipo de cor de cabelo, ela deu um fragmento tipo 1. O filho deu um fragmento tipo 1 e tipo 2. E o pai, fragmento tipo 2. Lembrando que o filho sempre é a mistura da mãe com o pai. O filho, ele recebe um cromossomo, para cada cromossomo que ele tem, dos 46 que ele tem, né, dos 23 pares, um ele recebe da mãe e o outro ele recebe do pai. Então, nós temos 23 pares de cromossomo. O cromossomo número 1, eu tenho 2. Um veio da minha mãe e o outro veio do meu pai. Então, olhando aqui esse primeiro gene, esse indivíduo aqui, ele é compatível com o cruzamento desses dois casais, porque ele provavelmente ele recebeu esse cromossomo da mãe, né? E esse cromossomo ele pode ter recebido desse rapaz aqui, que é o suposto pai dele. Então, para esse gene aqui, esse cruzamento é compatível. O segundo gene, a mãe deu tipo 3, né? Fragmento número 3, e o filho deu número 3 e número 4. E o suposto pai número 4. Então, esse segundo gene aqui também é compatível com o cruzamento entre esses dois indivíduos para esse descendente. O cruzamento, o terceiro gene, o filho deu 2 e 5, a mãe deu 3 e 5. E o pai deu 1 e 2. Então, provavelmente, esse 2 ele recebeu do pai e o 5 ele recebeu da mãe. Também dá compatível. Então, isso aqui está mostrando que ele tem uma alta possibilidade de ser, desse indivíduo ser o pai dessa criança. Mas como que a gente chega a um grau de certeza muito elevado? Se faz análise de 15, 20 genes. Se todos eles tiverem compatibilidade, esse indivíduo se faz um cálculo estatístico para a possibilidade dele não ser. Então, geralmente, o laudo, quando é positivo, ele diz o seguinte:
A probabilidade para esse indivíduo ser o pai da criança é de 99,9999999%, tá? Agora, para descartar a paternidade, basta que um desses genes não seja compatível. Se um gene não for compatível para o cruzamento, por exemplo, aqui, o gene número 1, né, o A, a mãe deu 1 e o filho deu 1 e 2. Se o pai não fosse 2, esse gene bem aqui já descartaria a possibilidade desse indivíduo ser filho dessa mãe e desse pai. Porque se ele é 1 e 2, o 1 veio da mãe e o 2 obrigatoriamente veio do cromossomo com esse gene número 2, então esse indivíduo não é filho desse suposto pai. Tá? Então, se faz várias PCRs, uma PCR para cada gene dele, gerando fragmentos de DNA de tamanho diferente. E aí, quando se faz eletroforese, se vê o tamanho de cada fragmento desse e se compara com o pai e com a mãe. Deu para entender, Tayane, mais ou menos? Professor, Oi. no caso, não posso levar somente essa análise como justificativa, né? Pois, como o senhor disse, temos características idênticas a diversas pessoas. Então, só esse aí não seria o suficiente. Como o teste de paternidade? Esse exemplo que o senhor colocou. Então, Porque geralmente o teste de paternidade geralmente vem análise de 15, 17 genes. Certo. Então, para excluir a paternidade, basta que um dos genes dê incompatível. Para excluir. Aí, agora, para confirmar, é necessário que todos os 17 sejam compatíveis. Entendi agora. Tá? Se um gene é incompatível, já descarta. Entendi. Entendeu? Tem que dar todos os 17. Compatíveis com o cruzamento. Ok. Certo. Então, vamos continuar. Tentando aqui abrir o PowerPoint. Abriu. Então, como a gente falou, a eletroforese é uma forma de separação de moléculas de acordo com a sua carga e com seus tamanhos. Ela é utilizada para diversas finalidades: separação de anticorpos, separação de proteínas, separação de RNA, de DNA, uma série de finalidades e aplicações. A imunoeletroforese é uma espécie de adaptação da eletroforese, onde se utiliza um gel de agarose também para separar antígenos ou anticorpos, tá? Carga elétrica desses antígenos e desses anticorpos. Então, se faz uma impregnação do gel com anticorpos e depois se coloca esse antígeno para fazer a corrida. E à medida que esse antígeno ele vai se separando, ele vai correndo pelo gel de acordo com a carga, ele vai se ligando ao antígeno, ao anticorpo que está incorporado no gel e vai formando ali linhas de precipitação, né? As linhas de imunoprecipitação, né? Onde há equivalência entre concentrações de antígeno e anticorpo. Então, nós temos aí um exemplo de imunoeletroforese, que é chamado de reação em cometa. Você coloca um anticorpo no gel e você coloca um antígeno para fazer a corrida, a amostra, e à medida que esse antígeno vai correndo pelo gel, ele vai formando uma linha de precipitação, uma área de precipitação que forma uma espécie ou cauda de foguete. E aí, essa cauda,
você consegue, então, calcular a concentração de antígeno que tem na amostra. Quanto maior for a área dessa cauda, essa cauda aqui está bem menor do que essa segunda cauda. Então, lógico, essa amostra que gerou uma cauda maior, com uma área maior, ela está mais concentrada do que a que tem a cauda menor. Além de dizer que foi positiva a reação, né? Gerou precipitação. Então, essa imunodifusão ou imunoeletrofusão, ela é utilizada para a detecção de antígenos bacterianos, como meningite, pneumonia, em condições de sepse e também de artrite séptica. Ela é mais sensível do que a imunodifusão, porque ela vai gerar uma migração dos anticorpos ou dos antígenos pela placa. Existe também a reação de precipitação. É muito utilizado. É um tipo de imunodiagnóstico que é utilizado para detectar antígenos em fluidos biológicos, como, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano, para teste de meningite, se é meningite bacteriana, se é meningite viral, se é meningite fúngica. E se faz essa imunocromatografia. É o único teste em que a aceitação de liberação de resultado é mais rápido. Oi. Fale um pouquinho mais sobre essa imunocromatografia, por favor. A cromatografia ou imunoeletrodifusão, ela é uma espécie de eletroforese, só que você vai colocar anticorpos no gel. E à medida que essa amostra com antígeno ela vai migrando, ela vai gerando regiões de precipitação, regiões de ligação do antígeno com o anticorpo. Então, aqui nós temos várias amostras que, quando migraram, elas geraram uma região de precipitação, que está mais escuro. E aí nós temos 4 amostras. A que gerou a cauda maior é a que tem a concentração maior. No caso dessas 2 amostras aqui, uma está menos concentrada do que a outra. As 2 deram positivas, né? Qualitativamente falando, essa deu positiva e essa também. Só que essa está com uma concentração menor do que essa, porque ela gerou uma cauda menor. Então, comparando com a difusão normal, onde a amostra ela se espalha pelo meio de forma sozinha, a imunoeletrodifusão, essa amostra ela se espalha de forma orientada pelas cargas elétricas da técnica. Então, ela é mais sensível. Ela tem sido utilizada, por exemplo, no diagnóstico de micoses sistêmicas e ela gradativamente vem substituindo a aglutinação em látex, coaglutinação e uso de sondas de ácidos nucleicos. Outra técnica que é utilizada é a reação de aglutinação. Consiste no princípio de que os antígenos, quando estão no soro, eles estão suspensos formando uma solução. Ou quando eles estão na superfície de células, também estão em suspensão. Quando se coloca um anticorpo que reconhece esse antígeno, ela forma ali também imunocomplexos que são maiores e acabam grumando a amostra. É o que acontece no teste do VDRL. Você coloca o soro do paciente em contato com anticorpos anticardiolipina e aí se gera formação de grumos, o teste deu positivo. Esse teste ele pode ser qualitativo, quando você diz apenas se é positivo ou negativo, e ele também pode ser semi-quantitativo, quando você faz uma diluição seriada e diz até qual diluição ainda ficou positivo, tá? Então, nesse caso aqui da figura, do lado direito da tela, é um teste qualitativo. Só dá para dizer se é positivo ou negativo. Mas eu posso pegar essa amostra do paciente, fazer uma diluição de 1 para 1,
1 para 2, 1 para 4, 1 para 8, 1 para 16 e ver até qual diluição o teste permaneceu positivo. Quanto maior a permanência da aglutinação, mais concentrado ou maior carga de micro-organismos o paciente tem. Então, o paciente deu VDRL positivo, mas um paciente, a diluição que deu positivo só foi 1 para 4. O outro chegou a ser até 1 para 32. Então, esse segundo paciente, em que a diluição, a diluição foi maior e mesmo assim ficou positiva, quer dizer que ele tem mais micro-organismos no seu corpo do que o primeiro paciente. Então, esse teste de aglutinação, ele é muito utilizado para a detecção de antígenos bacterianos, como o Vibrio cholera, né, a bactéria que causa cólera, e também de salmonela. E também é utilizado na classificação sanguínea, né? Que é um tipo de aglutinação, só que é aglutinação utilizando sangue, células vermelhas. Então, a hemaglutinação é a forma mais utilizada, mais disseminada de tipos de aglutinação de imunodiagnóstico. Consiste em você colocar o sangue do paciente em contato com anticorpos que reconhecem as proteínas de superfície do sistema ABO, um anticorpo anti-A, anti-B. O anticorpo anti-A geralmente vem num frasco de coloração, a solução é azulada, e isso é padronizado no mundo todo. Independente de onde está sendo feita a técnica, de qual o fabricante, todos os testes, o anticorpo anti-A sempre vai ter a cor azul, o anti-B sempre vai ser amarelo e o anti-D sempre vai ser transparente. Então, esse teste serve para classificar o tipo de antígenos, né, de fenótipo que o paciente possui, que está expressado nas suas hemácias. Se é um indivíduo com tipo sanguíneo A, B, AB ou O. E ele é muito utilizado para determinar a possibilidade de transfusões sanguíneas. Aqui nós temos uma tabela que mostra como que a hemácia do tipo O ela é representada. Ela não tem antígenos nem do tipo A, que é representado pelo esse triângulo amarelo, e nem antígeno do tipo B, que é representado pelo círculo verde. Então, essa hemácia, como ela não tem nem antígeno A e nem antígeno B, ela pode ser doada para um indivíduo que tem o sangue O. O indivíduo que tem sangue O, no seu plasma, tem anticorpos anti-A e anti-B. E tanto o anticorpo anti-A quanto o anti-B não reconhece a hemácia do tipo O, não gera aglutinação, então a transfusão pode ser feita. A hemácia do tipo O também pode ser transfundida para o indivíduo com sangue A, com o sangue B e com o sangue AB, porque todos esses anticorpos não reconhecem a hemácia. Então, por isso que o indivíduo do tipo O, ele é doador universal, porque as suas hemácias não vão ser reconhecidas pelos anticorpos do paciente. Já a hemácia do tipo A, de um indivíduo que tem um sangue A, ela só pode ser doada para indivíduos com sangue A e com sangue AB, porque um indivíduo com sangue A, ele não tem anticorpo anti-A, porque ele não vai destruir a própria hemácia. E nem o indivíduo com sangue AB, porque ele também não vai destruir a sua própria hemácia. Então, esse indivíduo com sangue A, ele só pode doar para indivíduos com A e indivíduos com sangue AB. Indivíduos com sangue B, eles só podem doar para indivíduos com sangue B e sangue AB. E o indivíduo com sangue AB, ele só pode doar essas hemácias para outro indivíduo com sangue AB. Então, percebam que o indivíduo com sangue O, ele é doador universal, porque suas hemácias podem ser doadas para qualquer indivíduo. E o indivíduo com sangue AB, como ele não tem anticorpos nem anti-A e nem anti-B, ele pode receber hemácias de qualquer tipo sanguíneo, inclusive dele mesmo. Por isso que ele é chamado de receptor universal, devido à ausência de anticorpos que destroem hemácias. Aqui nós temos uma tabelinha que mostra o que acontece quando você mistura anticorpos com as gotas de sangue do indivíduo. Por exemplo, se eu pego um anticorpo anti-A e misturo com o sangue O, A, AB e B, apenas o indivíduo que tem sangue A e AB sofrem aglutinação.
Se eu pego um anticorpo do tipo B, anti-B, e misturo com o sangue dos 4 tipos, apenas indivíduos que têm o sangue B e AB sofrem aglutinação. Se eu pego uma solução de anticorpos anti-A e anti-B e misturo com o sangue, apenas o indivíduo com sangue O não sofre aglutinação. E se eu pego uma solução sem anticorpos e misturo com todos os sangues, nenhum deles vai sofrer aglutinação. Aqui nós temos os antígenos de superfície que caracterizam os grupos A, B e AB. Então, aqui nós temos esse de cima, é o antígeno O, para indivíduos que têm o sangue O. Percebam que esses antígenos eles são formados por açúcares, gorduras ou proteínas. Aqui nós temos uma molécula de frutose, que é um açúcar, uma molécula de galactose, uma molécula de N-acetilglucosamina, outra molécula de galactose e uma outra molécula de N-acetilglucosamina. E no final, uma cauda de lipídio ou de proteína. Esse é o antígeno tipo O. O antígeno tipo A ele é muito parecido com o O. A diferença é só essa cadeia lateral. Essa cadeia lateral de N-acetilglucosamina, que o O não tem. E o antígeno tipo B tem uma cadeia lateral de galactose. Então, essa é a diferença dos antígenos do grupamento ABO. Então, a gente consegue determinar o tipo sanguíneo do paciente utilizando esses anticorpos. Aqui nós temos uma placa para determinação de tipo sanguíneo. Colocado 3 gotas de sangue do paciente. Uma foi colocado o anticorpo anti-A, uma o anti-RH e outra e o fator RH também. Pode também ser feito o teste de aglutinação em placa. Quando você coloca o sangue do paciente com placa em fundo em U, quando o sangue aglutina, ele fica espalhado, porque as hemácias elas se aglutinam e se espalham. Quando elas não se aglutinam, elas ficam... Então, quando você coloca um anticorpo que faz aglutinação e depois você vai diluindo esse anticorpo, em concentrações diferentes, então faz uma diluição de 1 para 20, 1 para 40, 1 para 80, 1 para 160, 1 para 320, 1 para 640. Percebo que a aglutinação só aconteceu até 160. A partir de 320, tinha pouco anticorpo para as hemácias, e aí não aglutinou. Então, essa daqui deu uma aglutinação negativa a partir de 320. Então, esses tipos de diluição, a gente consegue fazer uma análise semi-quantitativa, de ter mais ou menos a ideia de qual a concentração do antígeno. Aqui nós temos uma figura que mostra a ligação dos antígenos, tanto IgG quanto IgM, na superfície das hemácias, se ligando aos antígenos de superfície eritrocitários. E aqui, novamente, uma placa de 96 poços, onde a gente determina, um teste para determinar a imunização do paciente, através de técnicas de hemaglutinação. Então, aqui na fileira, na linha a linha A, eu coloquei hemácias de carneiro diluídas em soro fisiológico, em concentrações diversas. Na linha C, eu coloquei o sangue do paciente, eu coloquei hemácias de carneiro em contato com o soro do paciente, com os anticorpos do paciente. E esse paciente ele estava há 5 dias que tinha tomado vacina.
E aí o que acontece? Esses anticorpos se ligam às hemácias do carneiro e formam hemaglutinação. Na linha D, eu coloquei a mesma coisa, o soro do paciente diluído em várias diluições, em contato com a hemácia de carneiro, mas eu também adicionei uma substância chamada de mercaptoetanol. O mercaptoetanol, ele impede a ligação do anticorpo do tipo IgM. E aí, que conclusão eu cheguei aqui? Que esse paciente, que estava há 5 dias de imunização, ele gerou hemaglutinação. Ou seja, ele já tinha anticorpos contra as hemácias de carneiro. Mas, quando eu adiciono mercaptoetanol, ele não aglutina, mostrando que essa reação de hemaglutinação foi feita apenas por IgM, já que o mercaptoetanol, ele reverte a ligação do anticorpo IgM. Na linha F e na linha G, eu coloquei o soro do paciente diluído em várias diluições conhecidas, mas esse soro do paciente era de um paciente que já estava há 7 dias, que tinha tomado a 3ª dose da vacina. Então, no que aconteceu? O F, eu coloquei o soro do paciente, e no G, também coloquei o soro do paciente, mas eu adicionei o mercaptoetanol para ver ali a presença de IgM. O que eu percebi é que a aglutinação ela foi mais potente, porque ela conseguiu permanecer mesmo em concentrações muito baixas, mostrando que a quantidade de anticorpos aumentou bastante. Ou seja, as vacinações e doses, né, repetições de doses de vacinação, ela potencializa a imunização do paciente. E aí, no G, o que eu percebi? A diferença de F para G é apenas uma diluição. Isso quer dizer o quê? Que ocorreu a hemaglutinação, foi muito forte, e grande parte dessa hemaglutinação é causada por anticorpos que não são IgM. Porque quando eu coloco mercaptoetanol, apenas uma pequena quantidade de IgM não se liga, mostrando que boa parte dos anticorpos que o paciente tem após uma semana da 3ª dose de imunização, grande parte deles são anticorpos do tipo IgG. Então, essa técnica você consegue determinar o tipo de anticorpo que o paciente possui após as imunizações, mostrando que quanto mais doses, maior a estimulação do sistema imunológico e maior a quantidade de anticorpos produzida. E também, quanto mais tempo da imunização, maior a quantidade de anticorpos do tipo IgG. Então, a aglutinação direta consiste numa reação de ligação antígeno-anticorpo que pode ser vista a olho nu, né? Como, por exemplo, a aglutinação de hemácias para fazer a tipagem sanguínea, a aglutinação de bactérias para a identificação de alguns tipos bacterianos no soro do paciente. Elas podem ser feitas utilizando esferas de látex. E também pode ser do tipo direto e indireto. O tipo direto, você determina a presença do antígeno. Então, se utiliza esferas de látex ligada a anticorpos. Se o paciente tiver o antígeno no seu sangue, por exemplo, um antígeno bacteriano, as esferas de látex vão se ligar através dos anticorpos de superfície e formar um imunocomplexo que precipita. Essa é a análise direta por imunolátex. Você vai determinar a presença do micro-organismo no sangue do paciente ou do antígeno. Já a determinação indireta, você vai utilizar as esferas de látex com o antígeno de superfície. Se o paciente tiver um anticorpo que reconhece esse antígeno, as esferas serão ligadas pelos anticorpos do paciente e também vai gerar uma imunoprecipitação, mostrando que o paciente tem o anticorpo que eu estou pesquisando. Então, a aglutinação indireta, ela é muito utilizada para pesquisar anticorpos do tipo IgM e IgG específico para alguns micro-organismos. Eu vou utilizar esferas que são revertidas com antígenos desses micro-organismos que já são conhecidos. Já na aglutinação direta,
eu vou utilizar esferas revertidas com anticorpos do tipo IgG e vou pesquisar antígenos de meu interesse. Essa técnica é utilizada, por exemplo, para determinar PCR, fator reumatoide e também é utilizada até para fazer beta-HCG, teste de gravidez. Como que se faz a produção dessas partículas de látex? Você induz a produção desses anticorpos através da injeção de antígenos em ratos. Depois você separa o baço do camundongo para obter os linfócitos T e depois então faz a hibridização entre as células de linfócito B para a produção de anticorpos. Esses anticorpos então serão impregnados nas esferas de látex. Então, um teste de aglutinação em placa é utilizado para você determinar o percentual, né, e o grau de anticorpos, e é utilizado com o teste de Aslo e o fator reumatoide. Então, aqui nós temos uma diluição seriada do soro do paciente, que foi acrescentado de hemácias, e nós temos as 3 primeiras diluições que deram positivas para a hemaglutinação, mostrando que a quantidade de anticorpos não está tão elevada. Se tivesse elevada, ela conseguiria ficar positiva até em diluições maiores. Então, a reação de aglutinação ela é mais sensível que a reação de precipitação. Ela consiste da formação de imunocomplexos, que são formados mesmo em altas diluições, e permite também a semi-quantificação de antígenos ou de anticorpos. Elas servem também para diferenciar amostras agudas e amostras crônicas, porque se utiliza também o mercaptoetanol para saber para reverter a ligação do IgM. Mas essa técnica tem uma limitação por conta do fenômeno prozona. Para evitar isso, nós precisamos fazer uma correta proporção de antígeno-anticorpo e fazer diluições manuais melhoram a reação. Outros ensaios utilizados no imunodiagnóstico é a inibição da hemaglutinação por vírus e também o teste de fixação do complemento. Muitos vírus, eles têm a capacidade de se ligar às células vermelhas e fazer hemaglutinação. Então, vários vírus que conseguem infectar hospedeiro humano, eles se ligam à superfície das hemácias de diferentes espécies e causam aglutinação. Geralmente, esses vírus fazem isso porque eles reconhecem uma proteína de superfície da hemácia, né, chamada de hemaglutinina. Exemplo, o vírus influenza, né, o vírus causador do resfriado comum. Então, como fazer então esse teste? Se coloca o vírus em contato com as hemácias e utilizam anticorpos do teste. Quando os anticorpos não reconhecem o vírus, esses vírus podem promover hemaglutinação, mas quando os anticorpos reconhecem o vírus, eles neutralizam esse vírus e impedem a hemaglutinação do vírus. Então, esse teste é chamado de inibição da hemaglutinação. Quando você quer testar determinado vírus para saber se ele é, por exemplo, um vírus influenza, você coloca anticorpos contra o vírus influenza e coloca a amostra do paciente que tem o vírus em contato com hemácias. Se esse vírus não for o influenza, os anticorpos não vão reconhecer e ele vai continuar fazendo a hemaglutinação. Agora, se esse vírus for influenza, os anticorpos do teste vão se ligar ao vírus e impedir a hemaglutinação. Então, aqui nós temos várias amostras em uma placa de 96 postos, então dá para fazer 96 pacientes, e vários testes deram hemaglutinação negativa, mostrando que foi positiva, né? Porque esse teste, ele busca a inibição da hemaglutinação. Então, quando a hemaglutinação é negativa, quer dizer que o teste deu positivo. Então, o princípio é a utilização de anticorpos séricos do paciente, ou seja, os anticorpos que o paciente tem no seu soro, na parte líquida do sangue, que vão se ligar aos vírus.
se faz, então, a utilização de bloqueio da superfície viral com anticorpos do kit, e esse bloqueio previne a aglutinação das hemácias. Esse teste é utilizado para a detecção de dengue, influenza, rubéola, vários tipos de vírus que promovem a aglutinação. E também sempre faz a incorporação com mercaptoetanol para distinguir essa hemaglutinação, se essa hemaglutinação é causada por anticorpo do tipo IgG ou do tipo IgM, para diferenciar uma infecção aguda da infecção crônica. Então, se o mercaptoetanol reverter a reação, ela é causada por IgM. Se o mercaptoetanol não reverter a inibição da hemaglutinação, ela é do tipo IgG. Então, a inibição da hemaglutinação viral, ela é utilizada em várias técnicas, né? Geralmente em laboratórios de alta complexidade, como o LACEN, que são os laboratórios estaduais ligados ao Sistema Único de Saúde. Também tem a técnica de detecção do sistema complemento. O sistema complemento ele é ativado por 3 vias: a via clássica, a via das lecitinas e a via alternativa. E quando esse sistema complemento é ativado, ele tem várias funções, como, por exemplo, o recrutamento de células inflamatórias para o local da infecção, o bloqueio do patógeno através da ligação das proteínas de complemento na superfície do patógeno, e também indução da destruição do patógeno por sinalização e facilitação da fagocitose. Aí nós temos uma figurinha que resume mais ou menos a via do sistema complemento. O sistema complemento, o que ele faz? Ele opsoniza, ele se liga à superfície do patógeno e facilita a fagocitose. Ele também promove um complexo, ele produz um complexo de ataque à membrana, ele forma furos na superfície do patógeno, geralmente de bactérias, e induz a destruição da bactéria. E ele também atrai células de defesa através da quimiotaxia. Então, o sistema complemento, ele é uma série de reações em cadeia de proteínas do sangue que auxiliam o sistema imunológico. Por isso, ele complementa a ação do sistema imunológico. Por isso que ele é chamado de sistema complemento. E existem técnicas do setor de imunologia que servem para fazer o doseamento das proteínas do sistema complemento, como proteína C3, C4, e, consequentemente, determinar se essas vias do sistema complemento foram ativadas ou suspeitar de alguma doença. Por exemplo, quando o C3 ele é consumido, a proteína C3 é consumida tanto em ambas as ativações da via do sistema complemento. O C4 ele só reduz quando a via clássica é ativada. Quando o C3 e C4 estão baixos e o fator B normal, indica que a via clássica foi ativada, principalmente em indivíduos que têm lúpus eritematoso sistêmico. Quando o C3 e C4 e fator B estão baixos, ambas as vias foram ativadas e pode ser uma suspeita de infecção bacteriana por bactérias gram-negativas. Quando o C4 está normal, C3 e fator B estão baixos, apenas a via alternativa foi ativada. E quando está elevado todas as proteínas do sistema complemento, o indivíduo, provavelmente ele tem um processo inflamatório agudo. Então, o sistema complemento, ele serve para combater vários tipos de patógenos, como vírus, o adenovírus, influenza, parainfluenza, poliovírus, o vírus respiratório sincicial. Todos esses vírus são combatidos pelas nossas proteínas sanguíneas do sistema complemento. Além disso, fungos como blastomicetos, coccidioides e histoplasmas também são combatidos, também são destruídos pelas proteínas do sistema complemento, além de como Trypanosoma de Chagas, a leishmania causadora do calazar e a toxoplasmose, o toxoplasma causador da toxoplasmose. Todos eles também são
combatidos pelas proteínas do sistema complemento. Então, quando você coloca, por exemplo, a amostra do paciente em contato com o sistema, juntamente com o sistema proteína do sistema complemento, e coloca no soro do paciente, se o antígeno ele for reconhecido pelo anticorpo do paciente, ele vai induzir a formação do sistema complemento, a ativação do sistema complemento. Se o soro do paciente não tiver corpos contra o antígeno que eu estou pesquisando, quando você coloca o antígeno e o sistema complemento, não vai ocorrer fixação, então a reação vai dar negativa. Depois dessas reações, você coloca um segundo anticorpo que reconhece hemácia. Se ocorrer ausência de hemólise, o teste vai dar positivo. Quer dizer que o paciente tem anticorpos contra esse antígeno. Agora, se ocorrer a hemólise, o teste vai dar negativo. Quer dizer que o paciente não tem anticorpos contra esse patógeno. As reações transfusionais, elas são transplantes de tecidos mais comumente promovidas em todos os hospitais do mundo. E essas reações, para se tornarem seguras, mais seguras possível, a gente precisa tomar algumas medidas. Primeiro, é verificar a compatibilidade do sistema ABO, do tipo sanguíneo, tanto do doador quanto do receptor. Se o paciente tem o sangue A, B, AB. E segundo, verificar a compatibilidade do fator RH, que é saber se o sangue é positivo ou negativo. E essa determinação é feita por testes de hemaglutinação, utilizando anticorpos contra os antígenos eritrocitários de superfície. E por último, se faz um teste de prova cruzada, que é colocar em contato o soro do doador em contato com as hemácias do paciente, o soro do receptor do paciente em contato com as hemácias do doador, para verificar se vai haver aglutinação ou não, para se ter certeza que a transfusão vai ter sucesso, para deixar essa transfusão mais segura possível. E tudo isso também é feito com testes de imunodiagnóstico, para ver se o doador e receptores são realmente compatíveis. Aí nós temos a representação da membrana plasmática do eritrócito com diferentes antígenos de superfície, não só do sistema ABO, mas dos outros sistemas sanguíneos. Não existe só o sistema ABO. Existe também o sistema KEL, o sistema MNS, o sistema Duff, Diego, KID, que são vários complexos proteicos de superfície que podem também gerar a ativação do sistema complemento, ou a produção de anticorpos. Como a gente já falou, a tipagem sanguínea ela pode ser feita em tubo, pode ser feita em lâmina ou em gel de imunoprecipitação, que é a técnica mais sensível. Tá? Utiliza essa cartelinha aqui do lado direito da tela de vocês para verificar a presença ou ausência de hemaglutinação. E também existe o teste de Cumbis, que é para determinar a presença de antígenos e anticorpos contra hemácias. Ele é muito utilizado para diagnosticar a doença hemolítica do recém-nascido. No caso da doença hemolítica do recém-nascido, a mãe vai produzir anticorpos anti-RH contra as hemácias RH positivo do filho. Isso acontece quando a mãe tem um fator RH negativo e gera pelo menos duas crianças com fator RH positivo. A primeira vai ser apenas para sensibilizar a mãe. A partir da primeira gestação, a mãe começa a produzir anticorpos anti-RH. E na segunda gestação, esses anticorpos RH já produzidos, eles começam a atacar as hemácias do segundo embrião. Então, na primeira gestação, as hemácias do embrião, elas vão sensibilizar o sistema imune da mãe, que vai começar a produzir anticorpos anti-RH. E do tipo IgG, né, que são anticorpos de imunização. Esses anticorpos, eles conseguem ultrapassar a barreira hematoplacentária
e começam, então, a atacar as hemácias do embrião. Quando a criança nasce, ela vai ter uma hemólise, ela vai estar com uma anemia hemolítica, porque as hemácias delas estão sendo destruídas constantemente pelos anticorpos anti-IgG maternos. Então, o paciente ele pode apresentar uma anemia média ou severa e pode apresentar danos cerebrais irreversíveis decorrentes do acúmulo de bilirrubina no sistema nervoso central. Existe também a técnica de floculação, que é utilizada, por exemplo, para detecção da bactéria Treponema pálido, que causa a sífilis. Se utiliza um cardiologista, se a gente tiver assim, a bactéria, elas vão se ligar a essas esferas de látex revertidas com cardiolipina e formar um processo de floculação, né? Formação de estruturas que não se misturam com o plasma. Então, aqui nós temos uma cartelinha com várias reações e percebe-se que o círculo 3 e o círculo 4 tem a formação de flóculos escuros e a amostra do paciente 3 e 4 deram positivas para o anticorpo anti-sífilis. E aí nós temos um mapa mental que resume o sistema imunológico para quem ainda tem dificuldade. Fica aí para consulta de vocês. Algumas recomendações de livros para estudar esse conteúdo. E a gente fica por aqui, abrindo a oportunidade para vocês fazerem questionamentos. Vamos lá, pessoal. Se tem alguma dúvida, deu para entender o assunto. Eu sei que são várias técnicas. Mas deu para entender? Todas elas partem do princípio da ligação antígeno-anticorpo. Deu para entender, professor. Ótimo. Tem alguma? Não, só ficou um pouquinho com relação à imunocromatografia, mas tudo bem, ainda estou apanhando um pouquinho para ela mesma. Até com a professora Letícia, a gente está realizando um trabalho e eu ainda estou um pouquinho perdida na cromatografia com ela. E aqui, no caso, porque a nossa é a imunocromatografia. A cromatografia, ela consiste na seguinte técnica. Nós temos uma fase fixa, uma fase móvel e outra. Né? Geralmente a fase fixa ela pode ser um gel sílica. A fase móvel é a minha solução, que vai arrastar essas substâncias. E aí, de acordo com a capacidade dos meus analitos terem mais afinidade à fase fixa ou à fase móvel, eles vão se separando. Na imunocromatografia, eu coloco ali antígenos, uma linha de anticorpos, que quando os antígenos são arrastados, eles vão se ligar naquelas regiões específicas de teste e controle. Então, a fita de controle sempre vai acender, porque os anticorpos vão migrar para lá, e a fita de teste ela pode acender se o indivíduo for positivo. E aí, mas na imunocromatografia também tem a fase fixa, que é o papel filtro, a fase móvel é o reagente, e os meus analitos são as proteínas ou os anticorpos que o paciente possui. Professor, mas é realizada só nesse papel, a imunocromatografia? Sim, no papel filtro. Tá bom, então. É só isso mesmo. Viu? Tá. Está certo. Um abraço para vocês e até a próxima.